Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo da Bíblia Sagrada. Estamos estudando aqui os temas no Evangelho de João. E aí, você está alegre e empolgado para estudar o nosso guia de estudo? Você sabe que esse nosso guia de estudo, que é chamado Lição da Escola Sabatina, é estudado no mundo todo esse mesmo tema. E essa escola tem mais de 20 milhões de estudantes. Sim, mais de 20 milhões de pessoas cada semana estudam esse tema. É impressionante, né? E você faz parte dessa escola, hein? Está matriculado aqui na escola do Chegou a Hora. Que beleza, né? É maravilhoso. Eu acho que é a maior escola, né? É a maior escola que a gente pode pensar em uma escola estudando temas tão maravilhosos como é a história de Jesus. Você tem gostado de estudar? Tem sentido alegria, sentido paz, tranquilidade? Tem mexido com você, com o seu coração? Se sim, já sabe o que eu vou pedir, né? Deixa aquele seu like com alegria. Um like abençoado, um like poderoso. Se não inscreveu no canal, por favor, se inscreva. O que você está esperando? Se inscreva no canal, acione aí esse sininho da bênção, né? O sininho da bênção é importante, porque aí você fica sabendo quando um outro vídeo abençoado é colocado no canal. Sabe, eu peço isso porque quando se faz isso, a plataforma entende que esse vídeo é relevante, que esse canal é relevante e vai indicando para outras pessoas. E mais pessoas são abençoadas com o estudo da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia Sagrada. E isso é muito importante. O que você acha disso? Você acha que é importante estudar a Palavra de Deus? Deixe aqui o seu comentário. Eu gosto de ouvir o que as pessoas falam, né? Gosto de ver o que vocês escrevem e, na medida do possível, respondendo para cada um. Alguma dúvida ou coisa parecida. Compartilhe também essa bênção com outras pessoas. Bom, eu sempre digo que antes de abrir a Palavra de Deus e começar a estudar a Palavra de Deus, a gente tem que orar. Pedir sabedoria, né? Sabedoria que vem do céu, sabedoria que vem do Espírito Santo. Então, ore comigo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu sempre louvo o seu nome porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela Bíblia Sagrada, pelas palavras de vida que ela contém. E nos dê sabedoria, a sabedoria que precisamos para compreender o estudo de hoje. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que estuda comigo hoje, nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O título do estudo de hoje é Fonte de Vida. Esse é o nosso estudo de número 9, Fonte de Vida, estudo número 9. E para nós que acreditamos na Bíblia Sagrada, e a gente conhece muito bem o relato da criação do mundo, a criação da humanidade, a criação do planeta Terra, lá descrito no livro de Gênesis. É impressionante a gente ver que Deus foi falando e foi criando, e as coisas foram surgindo pelo poder da palavra. É por isso que João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo, a palavra. Ali mesmo no capítulo 1 ele revela quem é o verbo. Ele diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, ou seja, o verbo é Jesus. E a Bíblia diz que Deus fez assim um boneco de barro, que foi o primeiro ser humano, Adão, né? Colocou ali naquele boneco tudo que precisava nessa máquina, né? Colocou os olhos, colocou o estômago, colocou o coração, colocou os rins e foi colocando os músculos, as veias, né? Colocou também todos os códigos necessários para o bom funcionamento e para a reprodução, pois esse seria o primeiro ser humano, mas ele seria o primeiro de uma série. Ele seria o modelo, porque haveria o quê? A multiplicação. Haveriam bilhões de outros seres como Adão, que viriam através de Adão. Depois, Deus retirou ali duas costelas de Adão, e com essas costelas ele criou a mulher. A primeira mulher, chamada
Eva. Eva. E também em Eva ele colocou ali todos os códigos necessários para a perpetuação da espécie e os órgãos necessários para que ela ficasse grávida e tivesse um período de gestação tranquilo para a criança, e a criança depois viria a este mundo. E esse código dela seria transferido também para a sua descendência. E quando Adão e Eva, obedecendo ao mandado divino, tiveram relações sexuais para se procriarem, o que aconteceu? Eles tiveram seu primeiro filho e haviam transmitido para esse filho este código genético para ele, né? Nasceu ali o primeiro filho deles, que foi Caim. Depois vieram outros filhos e filhas. A Bíblia fala que eles tiveram filhos e filhas, não diz o número de filhos. Esses filhos acabaram casando-se entre si e também se reproduziram. E aí formou-se as famílias da terra, né? E o povo foi o quê? Foi se espalhando e foi povoando o planeta Terra com essas famílias. Quando você toma a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 23, nós temos a genealogia de Jesus. E ele começa em Jesus e vai retrocedendo. Ele diz lá, Jesus, filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de... E aí vai, sabe? Filho disso, filho desse, filho... Vai. Até que ele chega, filho de Adão. E Adão era filho de Deus. Olha que coisa impressionante, né? E eu fiquei pensando, se você pudesse retroceder na sua vida e eu retroceder na minha vida, então, Jonathan, Conceição, filho de Lázaro, olha, e aí vai, né? O avô, o bisavô, o tataravô, e vai indo, até que uma hora chega onde? Filho de Adão e filho de Deus. Você é filho de Deus. E eu também sou filho de Deus. Ah, que coisa maravilhosa, né? A nossa descendência. Tem gente que diz que é descendente do macaco, né? Bom, esse aí eu já não sei, né? Porque a Bíblia não fala nada disso. Mas alguns acham que vai retrocedendo e vai ser macaco. Ou vai ser uma larva, uma lesma, uma ameba. Que começo tão triste, né? Não, somos filhos de Deus, né? Esse código genético foi passando, até chegar nos dias de hoje, porque Deus é a fonte de vida. Você está vivo? Eu estou vivo, porque Deus nos mantém vivo. Esse coração pulsando aqui, porque Deus colocou ali a primeira energia e fez o coração começar a pulsar. Toda a vida na Terra é mantida por Deus. Infelizmente, o pecado entrou na Terra, né? E com o pecado veio a morte, através da serpente, que o Apocalipse chama de diabo e Satanás, né? A morte entrou aqui. E se Deus é a fonte de vida, o diabo é a fonte da morte. E nós estamos aqui esperando, muito ansiosos, que a morte deixe de existir o quanto antes. Estamos vivendo nos últimos dias, não é? É muito triste ver lugares arrasados pela morte, famílias devastadas pela morte, as guerras que estão acontecendo hoje em dia. A destruição tremenda e pessoas perdendo suas vidas. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Existem alguns lugares que algumas pessoas gostam muito de visitar. Um deles são os museus. Estão espalhados aí pelo mundo todo, né? Na cidade de São Paulo, por exemplo, existem alguns museus famosos. O Museu do Ipiranga, o Museu de Arte ali da Avenida Paulista. São museus famosos. Dentro desses museus, normalmente, existem obras de arte, pinturas, né? Eu fico observando a pintura quando entro num desses museus, gosto de saber quem foi que pintou, quem foi aquele artista que teve a capacidade de utilizar ali os pincéis e ir pintando, criando aquela obra de arte, né?
e se torna famosa. E normalmente, num quadro, você vai encontrar a assinatura do autor. Ali está o nome dele, né? O nome de quem produziu aquela obra de arte. Por exemplo, nesse quadro aqui, eu coloquei aqui uma pintura de um pintor famoso chamado Rembrandt, e a assinatura dele ali, ó, como ele assinava os quadros. Um pintor com quadros famosos. Na verdade, lá na Holanda, em Amsterdã, existe um museu dedicado a ele. Um outro pintor famoso, Cândido Portinari, ele não só assinava, mas também numerava as suas obras, né? E com isso ele sabia quantos quadros ele tinha pintado, pelo menos aqueles que foram numerados por ele. Olha um outro pintor, Renoir. As pinturas dele são interessantes, cheias de pontinhos, né? Umas pinceladas diferentes. E a gente sabe porque eles puseram ali a assinatura. Eu estou falando isso porque será que o nosso corpo tem a assinatura de Deus? Será que você, como ser humano, tem algum ponto assim que está assinado? Deus, Criador. Hã? Onde está a assinatura? Está nos olhos? Será que está nas mãos, na mão, né? Nos dedos? Na impressão digital? Talvez, né? Existe um livro chamado O Código de Deus, foi escrito por um autor chamado Greg Braden. E esse livro trata do DNA. Se você foi estudante, certamente você estudou alguma coisa sobre as células e sobre o DNA. Esse escritor, cientista e educador norte-americano escreveu esse livro, O Código de Deus, e ele trata do DNA. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele, o cabelo, o formato do rosto e assim por diante, sabe? Quando um casal se une para ter um filho, essas características são passadas para o DNA dessa criança, desse filho. São 6 bilhões de informações condensadas em uma estrutura microscópica extremamente eficiente. Esse é o mais avançado código que se tem notícia. Alguns consideram que esse é o software da vida. E quando Greg considerou a carga dos elementos químicos do DNA, ele notou que existia uma sequência de números que sempre se repetiam. Ao longo do DNA, essa sequência ia se repetindo. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. O Greg, então, substituiu os números por letras hebraicas. Sabe, no hebraico, os números são representados por letras. E os números 10, 5, 6 e 5 foram transcritas para as seguintes letras do hebraico. O 10, o Yod. O 5, o Rei. O 6, o Vav. E o 5, o Rei. E a sequência corresponde à palavra Javé, ou Yavé, o nome de Deus em hebraico. Muitos acreditam que aí está o segredo, a assinatura de Deus em sua obra de arte, o ser humano. Yavé, 10, 5, 6, 5. É maravilhoso pensar que o nome de Deus está escrito em cada uma de nossas células. Olha para sua mão. Tem célula aí? O nome de Deus está escrito aí. Olhe no espelho para o seu olho. O nome de Deus está escrito aí. Olhe para o seu rosto. O nome de Deus está escrito aí. Esse nome foi o nome com o qual Deus se apresentou para Moisés lá no Monte Sinai. Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou. E a lição que estaremos estudando agora, ela inicia o comentário falando desse título divino. Eu sou. O título divino de Deus. Eu sou. Né?
E a lição já inicia dizendo assim: mais do que qualquer outro escritor dos evangelhos, João se distingue como aquele que se refere ao Filho de Deus encarnado como o grande eu sou. Esse título é uma referência divina a Deus. No Evangelho de João, Jesus proclama, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, esse é o nosso verso áureo, o verso para memorizar. Vou ler de novo, hein? Eu sou o caminho, diz Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Deus é o único que possui vida, diz a lição. Assim, ele é o único que pode prover vida. Nenhum anjo ou ser criado pode fazer isso. Apenas a fonte da vida. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. A lição continua dizendo: aqui Deus nos exorta nos termos mais fortes a nos apegarmos a Ele por toda a vida, pois fora desse relacionamento, esse relacionamento divino-humano, só há miséria e morte. Aqui vemos que a única alternativa à vida em abundância e eterna de Cristo é a miséria e a morte de Satanás. A escolha fica muito fácil, né? A escolha fica muito, muito fácil mesmo. Vamos então para a primeira parte do nosso estudo, cujo título é A Vida Estava Nele. A vida estava nele. E é verdade, sabe? Quando Deus criou esse boneco de barro, Adão, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o fôlego de Deus. Adão se tornou alma vivente. Abriu os olhos e a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Deus. Não é? Que coisa maravilhosa, o rosto do Criador. A primeira coisa que ele viu. Existe um vídeo na internet que alguém estava dizendo o seguinte, que na nossa respiração a gente fala o nome de Deus, o nome de Javé, ou o nome de Yahvé. Querem ver? Olha, faça a experiência comigo. Inspire. Expire. Viram? Inspire. Expire. Que coisa maravilhosa! Cada respiração sua, você está falando o nome de Deus, o fôlego de vida. E enquanto você respirar, você vai estar proclamando o nome do Criador. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Vamos de novo? Que coisa maravilhosa, né? Que o Senhor permita que esse fôlego fique na nossa narina, nos nossos pulmões, por toda a eternidade, se Ele voltar logo, né? Que coisa maravilhosa. A lição diz o seguinte: o termo vida, em grego, é zoé. Ocorre 36 vezes no Evangelho de João, cerca de 25% dos usos do Novo Testamento. Em João 1, verso 4 e 5, além de se referir à fonte da vida em nosso planeta, a palavra também está ligada à salvação. No restante do Evangelho de João, a ideia de vida, zoe, é expressa com mais frequência como vida eterna, a promessa de salvação. Assim, aquele que concedeu vida na criação é o mesmo que traz salvação e vida eterna ao mundo perdido. Olha isso! Aquele que concedeu vida na criação é o mesmo que traz salvação e vida eterna ao mundo perdido.
salvação em Cristo Jesus. Vamos à nossa primeira pergunta? Vamos lá. Por que Jesus veio a este mundo? Vamos ler alguns versículos do Evangelho de João. João 1:29, na nova versão transformadora. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 6,40. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 3,16, que a gente sabe de cor, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 10,10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Em alguns lugares diz vida abundante. Ou seja, muita vida. Vida em abundância. Né? Vamos para a nossa resposta, a resposta sugerida? Então, por que Jesus veio a este mundo? Para dar vida eterna e salvação àqueles que creem e tirar o pecado do mundo. Vamos a mais um comentário que diz: todos os seres criados vivem pela vontade e pelo poder de Deus. São recipientes da vida do Filho de Deus, embora capazes e talentosos, embora grandes sejam suas capacidades, são providos de vida na fonte de toda a vida. Ele é o princípio, a fonte de vida, diz o livro Filhos e Filhas de Deus. Agora vamos para a nossa próxima parte, que tem como título As Palavras da Vida Eterna. E já vamos para a nossa pergunta número 2. Leia João 6:61 a 68. Quando Jesus perguntou aos discípulos se o abandonariam, o que Pedro respondeu e o que essa resposta significa? Vamos então ler a palavra de Deus. Ali diz assim: Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Então vejam a resposta de Pedro, né? E vamos já colocar a nossa resposta sugerida aí, né? Na pergunta 2, quando Jesus perguntou aos discípulos se o abandonariam, o que Pedro respondeu? O que essa resposta significa? Pedro respondeu que só Jesus tem as palavras da vida eterna, somente Ele pode dar salvação e sentido à nossa vida atual, além da vida que não terá fim. Só Ele, só Ele. Se você não vai para Deus, se você não pega as palavras de vida eterna, cada dia, cada hora, cada momento, né? Para onde você vai? Tem aquele hino, né? Se você não vai para Jesus, para onde vais então? A semana passada eu ensaiei um cantarolar aí, né? E esse hino me veio à mente também agora, né? Para onde vais então? Conhece o hino? Se Jesus te chama e tu não vem, para onde vais então? Para onde iremos? Só Ele tem as palavras da vida eterna. Olha o que diz o comentário. A expressão vida eterna ou palavras semelhantes ocorre pelo menos 17 vezes em João.
Essa expressão não se refere simplesmente à existência futura do Espírito, mas refere-se ao poder vivificante que traz salvação e sentido à existência presente, bem como à vida que não terá fim, que receberemos na volta do Senhor. Infelizmente, aqui na Terra não tem vida eterna, né? Infelizmente. Eu lembro de alguns, né? Os egípcios tentaram prolongar a vida e criaram essas múmias, esperando que as pessoas vivessem. Tem gente que usa a criogenia, né? Congela o corpo, põe lá numa geladeira, esperando que vão achar um jeito de ressuscitar a pessoa. Pagam milhões de dólares para manter esses corpos ali congelados por anos, confiando que um dia vão arrumar aí a vida eterna. Os médicos têm tentado prolongar a vida aí de uma maneira, a tecnologia tem ajudado, né? E realmente prolonga um pouquinho, né? Mas não vida eterna. Né? Talvez os orientadores de saúde começam aí, os nutricionistas, não, olha, deixe isso, não fume, não beba, faça exercício, né? Não tome drogas, se alimente de alimentação saudável, né? Mas chega um momento que a velhice chega, né? E depois, com o tempo, a morte. Por isso que a pergunta 3 é importante. A pergunta 3 diz assim: como podemos receber a vida eterna? Bom, já vem à mente aquele verso que já lemos, vou ler de novo. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vamos ler um outro, João 5,24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 6,40 e 47. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. João 8,31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinos. João 12,46. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. João 20,31. Estes, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então vamos colocar a resposta aí. Como podemos receber a vida eterna? Crendo em Jesus e em seu sacrifício e permanecendo nele. Permanecendo nele. Você tem permanecido em Jesus Cristo. Você tem permanecido falando com Ele, ouvindo a sua voz através da Bíblia Sagrada. Tem estudado a cada semana esses nossos estudos aqui. Tem feito o nosso curso de Daniel que a gente está fazendo aqui com vocês. Se alimentando da palavra, tendo comunhão com Deus a cada manhã, a cada madrugada. Manhãs de alegria, né? A sala 57 já dá assim logo de manhã um bom dia com alegria, né? A lição comenta: quando Jesus perguntou a Pedro se ele também o abandonaria, o discípulo respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Essa frase resume a essência da salvação e a maneira pela qual podemos alcançá-la. A salvação não vem da filosofia, da história ou da ciência, nem de qualquer outra disciplina humana. Ela vem de Jesus, que, possuindo a vida eterna em si mesmo, a oferece gratuitamente a todos aqueles que, respondendo ao Espírito Santo, a aceitam. E tem um trechinho da revista adventista, a Review and Herald, escrito por Ellen White num artigo dela. Ela diz assim: Deus nos deu faculdades de raciocínio e quer que as usemos. Ele nos deu um mapa que nos indica o único caminho certo para alcançar a vida eterna. Estude as Escrituras por si mesmo. Ouça o que a voz do verdadeiro pastor lhe diz. E então ande no caminho da humilde obediência e, finalmente,
o dom da vida eterna lhe será concedido. E aí? Está com o mapa aí? Tem o seu mapa, o seu guia, o guia para a vida eterna. Como é que tem sido aí o seu estudo da Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia Sagrada tem as palavras de vida, vida eterna, né? Cada dia a gente tem que buscar aqui uma porção espiritual, né? Tem um profeta que disse assim: achando as suas palavras, logo as comi. E elas foram alegria no meu coração, né? Vejam, esse é o alimento espiritual para a vida eterna que você tem que comer cada dia. Existe o outro para o alimento, para manter a vida física, né? Essa é a vida espiritual. Cada dia de uma porção. Quem sabe alguns capítulos, né? Isso se você não quer morrer, né? Morrer espiritualmente, que coisa triste, né? A vida espiritual é a mesma coisa que a vida física, tem que ser mantida, né? Nos alimentarmos da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Deus. Vamos para o nosso próximo tópico: crer e nascer de novo. Crer e nascer de novo. E vamos já à pergunta número 4. Segundo João 1, 12 e 13, quais são os passos para se tornar cristão? E já vamos à leitura da Bíblia Sagrada. João 1, 12 e 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então nós temos aí já a resposta sugerida. Quais são os passos para se tornar cristão? Primeiro, cremos em Cristo. Segundo, Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Nascer de novo, né? Muitos nascem de novo no batismo, né? Morre ali nas águas e ressuscita para uma nova vida. Eu fui batizado nas águas. Nossa, foi algo maravilhoso. Você já foi batizado nas águas? O que você sentiu? Conta para mim aqui, dê o seu testemunho. Outro dia, uma pessoa deixou um testemunho longo, mas fantástico. Um testemunho acho que foi da neta, né? Que nasceu com uma série de problemas e mudou de hospital, tratamento. Coisa impressionante o poder de Deus na vida daquele homem. E aí ele conheceu a igreja adventista, foi batizado nas águas, conforme Jesus foi batizado, por imersão, e agora vive uma nova vida. Que coisa maravilhosa, né? A lição diz assim, em João 1, 12 e 13, esse processo é descrito em 2 etapas. Recebemos a Jesus, isto é, cremos nele. E 2, ele nos dá o poder ou autoridade de nos tornarmos filhos de Deus ou de nascer de Deus. Assim, há um aspecto humano e um aspecto divino em se tornar cristão. Devemos agir com fé, receber a Cristo, estar abertos à luz. Mas é Deus quem regenera o coração. Os que creem em Jesus como Messias, isso é, o aceitam como tal, obtêm vida eterna. Eu quase sempre oro a Deus para operar um milagre na minha vida, né? Eu falo ao Senhor, o Senhor operou um milagre, o Senhor abriu os olhos de um cego. Ah, Senhor, transforma a minha vida. O Senhor fez um aleijado andar. Ó, Senhor, transforma a minha vida. E assim nós vamos sendo transformados a cada dia pelo poder de Deus. Vamos para a quinta pergunta. Que princípio vemos em Romanos 8,16 sobre a salvação em Jesus? Vamos ler. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E a resposta do Espírito Santo atuando em nosso coração produz a fé e a certeza da salvação, ou seja, somos filhos de Deus, e aí é uma transformação, porque nós somos salvos pela graça, mas a graça não deixa a gente jogado lá onde a gente estava. Você era um viciado,
estava jogado na sarjeta e agora, pela graça, Jesus o encontrou. Mas você é transformado e há uma mudança na sua vida. Você muda de vida. Agora é uma pessoa dinâmica, uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, que vive ao lado de Jesus, abandonou os vícios, né? E é assim que funciona. Diz Ellen White, no comentário bíblico adventista, a velha natureza nascida do sangue e da vontade da carne não pode herdar o reino de Deus. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. Os que pelo Espírito Santo são gerados para uma nova vida tornam-se participantes da natureza divina e em todos seus hábitos e práticas evidenciarão sua relação com Cristo. Então agora a sua vida tem que mudar. Eu sei que mudar sozinho é quase impossível, né? Você precisa do quê? Da participação divina, do Espírito Santo em sua vida, para haver essa transformação. Então você tem que se entregar a Jesus. Quando você toma a sua Bíblia e lê a sua Bíblia, as promessas da Bíblia, você fala, ai Senhor, opera um milagre na minha vida. Transforme a minha mente, transforme o meu coração, transforme o meu paladar, né? Os meus gostos, os meus hábitos. Infelizmente, tem gente que não quer mudar. E aí, vamos para o nosso próximo tema: rejeitando a fonte da vida. Hoje está muito comum a frase fake news, não é? Em nossa língua é notícia falsa, mas o pessoal usa o inglês, fake news, notícia falsa. É um nome bonito, né, para mentiroso ou para mentira. Mentiroso. O problema é que isso provocou uma dúvida, porque às vezes nem tudo é fake news. E a pessoa fala, é fake news, e não é fake news. Na verdade, é ele que está fazendo uma fake news. Porque aquilo é uma verdade. Especialmente na questão política, durante esse período de doença aí, a questão dos remédios, né? Agora estão descobrindo uma série de coisas aí que não era verdade, né? Ah, se tomar esse remédio vai morrer. Ah, se tomar esse remédio não vai ser curado. E aí, alguns médicos não sabiam se receitavam ou não. Alguns não sabiam se tomavam ou não. E alguns morreram porque não tomaram o remédio. Se tivesse tomado, estavam vivos, né? Que coisa terrível. E hoje tem dúvida. As pessoas lançam dúvidas sobre a Bíblia Sagrada, né? Ah, não é assim, né? As pessoas passaram a deixar de confiar plenamente na medicina, na política, nas instituições, na liderança, nos jornais, no exército, na polícia. Há uma desconfiança geral por causa de fake news. E isso passou para a religião também. Muitos deixaram de confiar no quê? Na Bíblia Sagrada. E passam a acreditar em quê? Em fábulas, invenções, na tradição. E aí falam coisas, né? Essa semana eu estava conversando com meu irmão e ele diz assim, uma pessoa veio conversar comigo e disse que não acreditava na Bíblia. Eu perguntei se ele já tinha lido a Bíblia. Não, não veio. Você costuma estudar a Bíblia? Não, não estudo. Puxa vida, mas como é que você não acredita na Bíblia se você não leu, você não conhece, você não estuda? E eu estou a minha vida toda aqui, desde menino, estudando, lendo, e acredito porque eu vejo coerência na Bíblia. Agora você vem me dizer que a Bíblia não, a Bíblia está errada, né? Mas isso não é novo não, viu gente? O apóstolo Paulo já falava disso, que acontece nos nossos dias. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 a 4. Vejam só o que Paulo dizia. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tem gente que prefere os mitos, as fábulas, né? Tem uma tradução que diz, assim, diz que são fábulas inventadas, né? E as pessoas preferem, né? Preferem isso. Dá a impressão até que o Paulo está falando dos nossos dias, né?
Quantas pessoas, né? O comentário da lição diz assim: o modo de pensar humanista contemporâneo começa com a dúvida. As pessoas questionam tudo para então determinar o que é verdade. Aquilo que sobrevive ao fogo do interrogatório é aceito como conhecimento sólido, semelhante a uma rocha, algo em que se possa depositar a fé. Algumas pessoas aplicam esse mesmo método ao estudo da Bíblia, questionando tudo do ponto de vista científico, histórico, psicológico, filosófico, arqueológico, geológico, a fim de determinar o que é verdade na Bíblia. O próprio método começa e se baseia na dúvida sobre a veracidade das Escrituras. Cristo perguntou: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Quantas vezes Deus pede às pessoas que creiam nele, que tenham fé nele, e as pessoas oferecem o quê? A dúvida. Eu espero que isso não esteja acontecendo com você. Creia em Jesus, creia em Deus, sabe? Vão procurar, às vezes, lá na filosofia, na ciência, na grande mídia, mas aí só vão encontrando mais dúvidas, mais e mais dúvidas. A lição relembra aqui os 12 espias, lembram? Os 12 espias de Israel, um de cada tribo. Eles chegaram na beirinha lá de Canaã, e Moisés agora manda esses 12 espias, e eles voltam trazendo um relatório positivo da terra. A terra é boa, manda leite e mel, trouxeram lá um cacho de uva enorme, né? O problema é que 10 tinham dúvidas. Só 2 tinham fé e confiança no poder de Deus. E o comentário diz assim: 12 espias foram enviados a Canaã para examinar a terra. Eles voltaram com 2 relatórios diferentes. A maioria deu um relatório negativo. Disseram que havia gigantes na terra, cidades muradas, armas que nunca tinham visto antes e exércitos bem treinados. Acrescentaram que, em contrapartida, tinham sido escravos no Egito com pouca experiência militar. Com base em evidências humanas esmagadoras, 10 espias concluíram que os israelitas não deveriam conquistar a terra. Por outro lado, com base na fé no poder da palavra, 2 espias concluíram que deveriam seguir em frente. E agora? Vão ou não vão? Infelizmente, por causa da dúvida de 10, aqueles 2 ficaram mais 40 anos no deserto. Que coisa impressionante a dúvida, né? Isso tem atrasado a vida de muita gente, atrasado a vida de países, né? Infelizmente. Vamos para o nosso próximo tópico: condenação. E aí vem a próxima pergunta: por que as pessoas entram em juízo? Temos aí alguns textos para ler, vamos ler. João 3, 18 e 36. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 5, 24 e 38. Eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E não tem sua mensagem no coração, pois não crê em mim, aquele que foi enviado por ele. João 8, 24. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. João 12, 47. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então vem a resposta: por que as pessoas entram em juízo? Porque não creem em Jesus, o rejeitam e as suas palavras não permanecem neles. Infelizmente, isso acontece e está acontecendo nos dias de hoje. Alguns agem como aqueles 10. Eu fiquei pensando, né? Só 2. Será que essa porcentagem vai se aplicar nos últimos dias? Vamos ter aí uma quantidade aí de uns 20% de salvos da população mundial? Seria bastante gente, né? Eu acho que não, viu? Eu olho lá na época de Noé, foram só 8, né? Nossa, um punhadinho. Na época de Ló, praticamente só ele e as filhas, porque a esposa ainda ficou pelo caminho, né?
E a lição traz o seguinte comentário: infelizmente, a luz e as trevas estão se tornando cada vez mais confusas hoje. Há mais ambivalência sobre o que é a verdade, porque as pessoas estão mais interessadas nas trevas do que na luz da verdade. Jesus responde essa questão crucial quando diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqueles que decidem contra a luz em favor da escuridão, que a verdade de Deus dissipa, são condenados por suas próprias más ações. Em sua obstinação e orgulho se recusam a se humilhar e a se arrepender, rejeitando a única luz que oferece esperança. No entanto, não há cura, a menos que se abram para a luz do poder restaurador de Cristo. Sabe, nós estamos vivendo momentos solenes, chegamos ao tempo do fim. Na verdade, chegamos ao fim do tempo do fim, não é? Vocês que têm acompanhado aqui o canal Chegou a Hora, você tem percebido através das profecias que praticamente quase tudo já se cumpriu. Por isso que a gente diz que está vivendo no tempo de fim. De acordo com a profecia de Daniel 8, estamos vivendo no período do julgamento, que começou em 1844, e Ellen White diz que quando esse julgamento terminar, Cristo voltará. Estamos aguardando essa parte final, né? E esse é o momento de buscarmos a Deus e sua palavra, orarmos a fonte de vida, Jesus, as palavras de vida, a Bíblia Sagrada, a comunhão com Deus, a respiração. Não é? Vamos falar com Ele agora? Ore comigo. Querido Pai Celestial, a Ti toda a honra, glória e louvor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que estamos vivendo no tempo do fim e precisamos muito de sua graça e de sabedoria do alto para evitarmos as trevas e nos achegarmos mais perto da luz de Jesus. Nos fortaleça, Senhor. Nos dê o colírio celestial para distinguirmos o caminho correto a seguir, que nos levará para junto de Ti. Eu peço uma bênção especial para cada pessoa que estuda comigo aqui no canal Chegou a Hora. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha que Deus abençoe você, viu? Que realmente você possa sentir bem perto do Senhor durante essa semana. E se você gostou de ter estudado comigo essa lição, não economize o seu like. Coloque aí o seu positivo com toda alegria e determinação, né? E acione também esse sininho aí, o sininho da bênção. E compartilhe a bênção com outra pessoa, para que mais pessoas possam também assistir essa mensagem. Ah, e um detalhe. Comente aqui de onde você assiste esse programa. Coloque aí para mim, eu gostaria de saber, né? Escreva aí também o que você tem achado dos nossos estudos aqui, nos temas do Evangelho de João e nas profecias do canal Chegou a Hora. E se não é inscrito, por favor, né? Já passou da hora. Chegou a hora da inscrição. Se inscreva no canal Chegou a Hora. Vou terminar com a bênção. A bênção que Deus nos dá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E eu termino dizendo, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! Até o nosso próximo vídeo. Siga respirando, inspirando e expirando, se lembrando que o fôlego de Deus está em você. Até lá!